e receber adoração. Amém. Nós te louvamos porque sairemos daqui com tuas bênçãos. Amém. Sairemos daqui melhores do que entramos. Amém. Sairemos daqui consertados para vencer. Amém. Sairemos daqui, Senhor, com o norte certo, com a indicação certa para onde ir, o que devemos fazer. Sim, Deus. Nós agradecemos por isso. Não somos ovelhas desgarradas. Amém. Temos o Senhor como nosso pastor. Amém, Senhor. E o Senhor agora irá utilizar, eu peço que utilize a tua serva, irmã Dalva. Ela irá explicar os teus ensinos para nós. Teus ensinos são nada mais nada menos do que receitas de felicidade. Amém. Que o Senhor agora unja a tua serva. Sim, Que o Deus. Senhor ponha as palavras na boca dela. Sim, Que o Deus. Senhor abra nosso coração e que ao escutarmos possamos tomar a melhor decisão, a decisão de pôr em prática o teu plano para a nossa vida. Amém. Certamente dará certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi. Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo encontrem espaço em nossa vida. Estamos na presença de Deus nessa noite para mais uma mensagem da Palavra de Deus e que Deus nos faça compreender e colocar em prática. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, nós vamos ler versículo 13. Começando com a palavra de Deus, reverentemente abra a Bíblia, Provérbios 15, verso 13. Vamos ler. Todo mundo encontrou? Diga amém. Amém. Podemos ler, gente? Vamos ler. Sim. O que diz na sua Bíblia? O coração alegre Aformoseia o rosto. ou seja, deixa o rosto mais bonito. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então esse texto aqui é parecido com o que Jesus disse em Mateus 22, 37. Jesus, em Mateus 22, 37, ele citou o que está lá em Êxodo. Ele disse assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então lá no provérbio diz que o coração alegre embeleza o rosto. E eu anotei aqui alguma coisa que eu andei pesquisando. Diz assim: o coração é a fonte da vontade. Por isso que Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios do homem. E é isso que contamina o homem, que sai do coração. Porque o coração é a sede da vontade humana. O rosto expressa o sentimento, ou seja, a gente consegue perceber se uma pessoa está alegre, ou se está triste, se está chateada, ou se está magoada. A gente consegue perceber sem a pessoa dizer nada. E olha que nós nem somos psicólogos. Nenhum de nós aqui é psicólogo. Mas a gente conhece ou não conhece? E quando a gente é muito íntimo, muito próximo da pessoa, a gente diz assim: e o que foi que aconteceu? Por que está desse jeito? A gente conhece logo que alguma coisa vai mal só por olhar para o rosto da pessoa. Gente,
O coração da gente, nesse contexto aqui, o coração é aquilo que move a vontade, que move o querer. Eu não sei se você já aconteceu com vocês, de vocês verem um negócio assim e ficar com água na boca, assim, de desejo. Porque comigo já aconteceu. Mesmo quando eu era jovem, eu já sentia isso e até hoje eu sinto. Acredito que todo mundo aqui já sentiu isso. De você olhar um negócio ali e ver aquela vontade que chega, parece que vem água na boca. Uma panela de canjica quente. Pois é. Então, essa vontade que dá água na boca, às vezes você vê uma torta de abacaxi caramelada, e aí você dá aquela vontade e chega a vir água na boca. O que o coração deseja, preste atenção que isso aqui é só a introdução da mensagem. A mensagem vai ser Jesus Cristo que vai falar. O que você deseja pode não estar em conformidade com o que a sua razão sabe. A sua razão está dizendo assim: isso não presta. Isso é gordura hidrogenada, gordura saturada, isso é açúcar, isso é massa refinada, isso é leite condensado, isso não faz bem. Isso é o que a nossa razão diz. Mas o coração, o desejo da natureza pecaminosa, da natureza da carne, deseja ou não deseja quando vê algo bem melado, assim, bem apetitoso? Pois bem, veja como o ser humano é complicado. O ser humano é um bicho complicado. Porque ele tem dentro dele uma guerra, um conflito. Mente versus coração. Ou seja, vontade da natureza pecaminosa contra a razão iluminada pela palavra, pelo conhecimento, pelas instruções que nós recebemos através da nossa mente. Então, aí Jesus fala da outra parte, que é o espírito. Lá em Provérbios diz que o coração pesado entristece o espírito. Então, o que é o espírito nesse contexto? O espírito é a sede da razão. Ou seja, é com essa parte da razão que a gente se comunica com Deus, que a gente transcende, que a gente tem a capacidade de falar uma coisa e pensar outra ao mesmo tempo. É com essa capacidade, com esse QI, que é chamado de mente, razão, psicológico ou espírito. Essa sede aqui luta para vencer a outra. E a alma, que Jesus disse, corpo, alma e espírito. A alma é aquilo que é expresso no rosto, é o sentimento da gente. Por exemplo, alguém falou um negócio comigo e me deixou destruído. E ninguém aqui sabe que aquela pessoa disse aquilo comigo. Mas a minha alma expressa no meu rosto que eu fui machucada por alguém. Vocês estão entendendo? Então nós temos essas três sedes, que uma reflete o conflito das outras duas. A mente luta contra a natureza carnal e a alma expressa no rosto. Então eu posso olhar para você e perceber que você está magoado, triste, ou zangado, ou em paz e alegre. Um dia desse, Marlon disse assim: nossa, a irmã da Rose está tão alegre. Não está dizendo nada demais. Mas ela percebeu que eu estava alegre. Então, irmãos, esse é o poder que a gente tem de expressar através do rosto o que vai na alma. Lembrando que a alma, todo mundo aqui sabe que aqui não tem ninguém que não sabe isso. A alma não é uma coisa, um ser que tem dentro da gente. A alma é a expressão do que a gente sente. E o rosto expressa isso. Então eu quero ler aqui um trecho que está no Desejado pelas Nações, porque é o Espírito Santo falando a nós. Antes de eu abrir o texto de hoje, do Evangelho, diz assim no Desejado pelas Nações, na página 438. Diz assim: receber a verdade depende menos da mente do que do coração. Você sabe o que é que dificulta de uma pessoa receber a verdade? O que dificulta não é a mente. A mente está sempre receptiva para mais conhecimento, para mais luz, para mais conexão.
Então, receber a verdade depende menos da mente do que do coração. É por isso que tem tanta gente que é sabido na Bíblia, mas não é obediente. É por isso que o próprio Satanás, que é conhecedor de todos os textos, capaz de acusar o próprio Jesus Cristo, usando a palavra de Deus, ele não foi santificado, porque não se arrependeu, porque não obedeceu. E olha o que continua dizendo aqui: se a verdade pudesse ser submetida unicamente à razão, o orgulho não seria um obstáculo à recepção da mesma. Gente, o orgulho humano impede de recebermos a verdade de Deus. Você pode conhecer a Bíblia, ser um excelente e eloquente pregador. Se você não for humilde para deixar Deus quebrantar você, corrigir você, porque quem não recebe correção é insensato. A Bíblia diz: o insensato não recebe repreensão. Então o orgulho pode impedir da gente receber a luz. Deve ser recebida a verdade mediante a operação da graça de Deus no coração. E a sua recepção depende, a recepção da verdade depende da renúncia de todo pecado que o Espírito de Deus lhe revelar. Se o Espírito de Deus revelar a você que algo está errado, que algo não está de acordo com a vontade de Deus, você precisa se submeter ao que o Espírito lhe revela e renunciar àquele hábito ruim. As vantagens do homem para obter o conhecimento da verdade, por grande que seja, não aproveitará nada, a menos que o coração esteja aberto para receber a verdade. E isso depende de uma conscienciosa renúncia de todo hábito e prática opostos aos princípios da verdade. Irmãos, não interessa se você estudou muito, se você tem facilidade com os livros, se você tem concordância bíblica, comentário bíblico adventista, toda a coleção do Espírito de Profecia, se você tem facilidade de captar as mensagens, de entender os textos e os contextos, não interessa isso. Tem pessoas que se convertem com apenas uma mensagem. Tem gente que se converte sem nunca ter ouvido um sermão. Tem gente que se converte sem nunca ter ido à igreja. Então, às vezes, o excesso de conhecimento pode ser um problema se a vontade não se submeter à luz que a gente tem, à luz que a gente recebe. Então, vamos ler o texto do Novo Testamento, vamos para o texto de hoje, que é Lucas capítulo 9. Essa aqui é a mensagem. Isso aqui tudo era para a gente entender o poder da vontade, irmãos. O que a vontade faz na gente? A vontade do coração faz na gente. Poder que a alma expressa no rosto o que a gente sente. E a luta da mente contra a natureza carnal. Abra sua Bíblia em Lucas 9. Vocês vão observar o que aconteceu com Jesus nesse fato aqui que nós vamos ler, nesse acontecimento aqui. E preste bem atenção se não é realmente isso aqui que a Bíblia diz. Lucas 9, verso 51. Diz assim. Podemos ler? Quem comprou diz amém. Amém. 9,51 diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, vírgula, ele manifestou no semblante. O que é o semblante? É o que o rosto reflete, é o que vai na alma, que sai pelo rosto. Ele não disse nada, ele não fez nada, mas ele expressou no semblante. O que foi que ele expressou no semblante? A intrépida resolução de ir a Jerusalém. Gente, aquela Páscoa era uma Páscoa de conflito.
que nós estamos estudando lá na lição da Escola Sabatina. Havia uma guerra, havia um conflito, sérias controvérsias, sérios embates dos líderes contra Jesus. E todo mundo pensava que Jesus não fosse para aquela Páscoa. Todo mundo estava achando que algo muito ruim poderia acontecer se ele fosse. E ele não disse se ia ou se não ia. A família de Jesus se dirigiu para Jerusalém, Jesus ficou. E Jesus não disse a ninguém se ia ou se não ia para a festa. Mas o texto disse que Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E ele enviou alguns na frente, alguns dos discípulos, vão na frente. E eles foram. E chegaram numa aldeia de samaritanos e pediram para arranjar um lugar onde eles pudessem pousar, pois a distância era longa. E o versículo 53 é o versículo chave. Mas não receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente estava indo para Jerusalém. Gente, será que se Jesus estivesse indo para outro lugar, que não fosse para Jerusalém, o povo daquela aldeia teriam recebido ele ali, para dormir ali na sua aldeia? Mas Jesus, o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. Olha, que detalhe interessante. Como é que as pessoas iam para Jerusalém? O que significava ir para Jerusalém? Ir para Jerusalém era ir para a presença de Deus, o Deus Criador que só se revelava lá. Ir para Jerusalém era ir à cidade onde tinha o templo do Deus vivo. Ir para Jerusalém significava ir para um lugar onde a didática do Evangelho era ensinado ao vivo na morte do Cordeiro, que apontava para Jesus Cristo que um dia viria para morrer. Irmãos, ninguém ia para Jerusalém do jeito que ia para outro lugar. Todos conheciam quem ia para Jerusalém. Aleluia! Amém. As pessoas iam para Jerusalém, irmãos, em grupo, em caravanas. Naquele tempo havia uma tradição, um costume, que quando se fazia longas viagens, os homens iam no grupo dos homens e as mulheres iam no grupo das mulheres. E é por isso que aconteceu aquele incidente de quando Jesus tinha 12 anos, que foram a Jerusalém e levaram Jesus, e ao terminar a festa, os grupos se dirigiram de volta para seus povoados, e os homens pensavam que Jesus estava com as mulheres, porque Jesus tinha 12 anos. Um menino com 12 anos podia ir no grupo das mulheres. Por isso José não se preocupou com Jesus. José achou que Jesus estava com Maria no grupo das mulheres. E Maria, por sua vez, pensou que Jesus estivesse no grupo dos homens, porque um menino com 12 anos podia andar no grupo dos homens. As pessoas não iam para Jerusalém de qualquer jeito. As pessoas iam para Jerusalém em grupos com uma alegria, irmãos, com uma expectativa de quem estava indo para a presença de Deus. E havia os louvores, haviam cânticos de romagem, está lá na Bíblia nos Salmos, salmos que eram cantados pelo caminho. Agora imagine, grupos, caravanas, vindo de várias direções diferentes, convergindo para uma cidade, a grande cidade do templo, e aquelas pessoas cantando e louvando e exaltando Deus do templo de Jerusalém. Todos conheciam quando alguém ia para Jerusalém. O texto disse que Jesus, no seu semblante, ele expressou claramente que tinha decidido ir à festa. E os discípulos disseram, ele vai. Como é que você sabe? Ele vai. Está escrito na cara dele que ele vai. E quando ele se aproximou do povoado dos samaritanos, que os discípulos foram na frente e disseram, tem um lugar aqui para a gente pernoitar, porque amanhã a gente segue viagem.
Os samaritanos disseram: esse daí, o aspecto dele é de quem vai para Jerusalém. Por quê? Porque ao longo do caminho, certamente, eles vinham adorando a Deus. Irmãos, quando a gente adora a Deus, o nosso semblante muda. O inimigo não gosta de pessoa que louva. Ele sai derrotado. Amém. Se tiver mágoa, se apaga. Se tiver doendo, a dor alivia. Se tiver ressentimento, você esquece. Se tiver problema para resolver, fica para depois. O louvor tem poder de cura. Amém. E quem vai para a presença de Deus, irmãos, deve ir com esse espírito. Agora eu pergunto: o que as pessoas percebem em nós quando nós estamos nos dirigindo para a presença de Deus? Como nós podemos ser identificados ao nos dirigir para a presença de Deus? Irmãos, quando uma pessoa vai para um evento importante, uma solenidade significativa, uma formatura, um casamento, ou às vezes até um aniversário, quem sabe, você encontra essa pessoa indo para estes lugares, você nem precisa perguntar. Você já sabe para onde aquela pessoa vai. Sim ou não? Sim. Você já identifica que aquela pessoa vai para uma coisa importante. Quando uma pessoa sai de casa para ir para a academia, você precisa perguntar para onde ela vai? Você consegue saber que ela vai ou vem da academia, não é isso? Pois assim era quando as pessoas iam para Jerusalém. Todos percebiam que aquele grupo ia para Jerusalém. O que as pessoas veem no nosso aspecto, irmãos? O que o nosso aspecto? Porque os samaritanos não gostavam de Jerusalém, não gostavam dos judeus. Havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos, entre samaritanos e judeus. E os samaritanos perceberam o nosso aspecto que eles iam para Jerusalém e não aceitaram que eles dormissem ali. O que as pessoas percebem no nosso aspecto? Dá para identificar para onde nós estamos indo? Para onde estamos indo? Muda o nosso semblante, muda o nosso aspecto diante do mundo, diante das pessoas que nos conhecem. Agora, pense. E o aspecto do mundo? Como é o aspecto do mundo? Para onde o mundo está indo? Qual é a diferença entre os problemas do mundo e os problemas do crente? O aspecto do mundo, irmãos, está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, maldosos, invejosos, inimigos do bem, traidores, assassinos. Você conhece o texto? Quem conhece esse texto? Levanta a mão. Aquilo ali é o aspecto do mundo. Pois é, egoístas, traidores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, Cruéis. mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, cruéis. Toda aquela lista de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, é o aspecto do mundo, irmãos. Mas a boa nova que eu tenho para dizer nessa noite para nós, em nome de Deus, eu quero dizer, não é o ímpio que determina o futuro, diga amém. Amém. Não é o ímpio que determina o fim do mundo. Não são catástrofes, não são desastres naturais, não é a violência e a maldade dos homens que determinam o fim do mundo, e nem a ação de Satanás. Verdade. Quem tem o controle do futuro nas mãos é o povo de Deus que tem o evangelho eterno. Amém. Porque Jesus disse: quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Amém. Então, irmãos, o futuro do mundo, o aspecto de quem está perto de nós, pode mudar pela atuação do Espírito Santo, através da palavra, levada por um veículo como eu, como você, como qualquer um. Amém. Assim seja. A cada ano, pega essa informação, a cada ano, aumenta o número de crentes no mundo. Glória a Deus. Amém. A cada ano aumenta o número. Mas também a cada ano aumenta os casos de violência, de maldade, de injustiça.
de falsidade, de traição e de corrupção. Do mesmo jeito que o número de crentes aumenta, aumenta a violência. Por quê? Qual é o segredo disso? Irmãos, o ímpio está fazendo o que ele sabe fazer. O mal está amadurecendo para o seu final. E nós estamos fazendo o que nós sabemos fazer? É hora de acordar, igreja. É hora de acordar. Quem não se acordar agora, pode se acordar quando já for tarde demais. É hora de acordar. Esse negócio que a gente escuta há longo tempo, de sair da zona de conforto, levar o evangelho a toda criatura, sair da zona de conforto. Irmãos, hoje a gente atende o clamor do macedônio, que está clamando a nós. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O clamor do macedônio está sendo ouvido de leste a oeste, de sul a norte. Todo cristão que está buscando o Espírito Santo. E quem está buscando o Espírito Santo aqui, com certeza está ouvindo esse clamor, porque eu estou ouvindo esse clamor. Tem clamor aqui na frente da igreja, tem clamor aqui atrás da igreja, tem clamor do lado de cá, tem clamor do lado de lá, e tem clamor nas comunidades rurais. As pessoas estão esperando por nós, gente. Tem lugares aí que tem igreja, tem o povo, tem os adoradores de Deus, mas não tem a verdade que você tem, irmão. Não tem a verdade que você tem. Sábado à tarde, nós vamos numa caravana, tudo de camisa de Caleb, tudo de camisa amarela. Nós vamos cobrir uma comunidade que está agonizando, pedindo a nossa presença. Esse é o clamor do macedônio. Sair da zona de conforto, irmãos. É você ter estudo bíblico para dar todos os dias da semana. É você ter toda noite uma ação missionária. É você ter coragem de assumir que você é um adventista e que você conhece aquilo que o seu colega de trabalho não conhece, que o seu vizinho não conhece. Falar de sair da zona de conforto é muito fácil. Isso eu escuto desde que eu entrei na igreja. Saia da zona de conforto. Mas quem é que vai sair da zona de conforto? O Espírito Santo está perguntando hoje: quem é que vai sair da zona de conforto? Quem vai sair da zona de conforto? Eu vou sair da zona de conforto. Eu já saí da zona de conforto. Eu não tenho nenhuma noite mais desocupada na semana. E eu estou muito mais feliz agora. Certo, irmãos? Jesus Cristo espera por nós. Porque Ele nos deu essa missão. E Ele cobra de nós essa missão. Irmãos, nós estamos esperando a mão de Jesus. Esperar não é ficar parado esperando. Esperar vem de esperançar, de esperar e agir. De ir atrás, irmãos. Ninguém. Tem uma pessoa ali que eu não conheço, o irmão dele, mas irmão Irmão Willis, o nome dele. Que essa mensagem seja apropriada para você também, que eu não conheço. Olha, irmão, ninguém constrói esconderijo na hora de fugir. Todos os grupos que moram em ilhas onde acontecem furacões, aquelas coisas de destruição, todas aquelas comunidades que vivem em lugares que a natureza age assim, eles têm esconderijos. Eu conheço uma história, vocês também conhecem, de um lugar muito bonito, onde as pessoas constroem um subterrâneo, um buraco debaixo da casa, tampado, que tem uma tampa, e quando vem um tornado, quando vem um furacão, toda a família desce para ali e fecha aquela tampa e fica ali até o furacão passar. Mas aquele buraco, aquele esconderijo, não pode ser feito na hora de fugir. Ele precisa ser feito antes. Irmão, quando vai acontecer uma guerra num país contra outro, numa região contra outra região, os exércitos, eles têm torre de vigia, eles têm fortaleza para segurança do armamento e dos oficiais, dos comandantes daquela guerra. Eles ficam em completa segurança. Mas nenhuma torre de vigia
dizia, nenhuma fortaleza na guerra é feita no momento da batalha. Nenhuma, nunca teve. Ninguém que em batalha fosse construir uma fortaleza. A fortaleza é edificada em tempo de paz. Quando chegar a guerra, a fortaleza tem que estar feita. Quando chegar a hora de você fugir, o buraco para onde você vai entrar tem que estar cavado. Porque vai vir uma tempestade tão grande que se você não tiver um esconderijo, você voa igual um pedacinho de papel. Esconderijo e fortaleza são edificados antes do tempo de paz. Irmãos, vocês sabem que o tempo de paz está acabando. É verdade. O tempo de paz está acabando. Tem um apelo para nós nessa noite que o Espírito Santo faz. Não fique parado. Não fique marcando passo. Não fique marcando passo. Porque a ordem do comandante desse exército é marche. Marche, porque na frente tem o que você fazer. Irmão, se você ficar depressivo, se você ficar desanimado, se você perder o estímulo pela fé, lembre-se da experiência de Elias. Elias era um homem consagrado a Deus, um profeta poderoso da Bíblia. E quando ele estava depressivo, ele pediu para morrer, se isolou de tudo e ficou reclamando com Deus, dizendo a Deus: olha, mataram todos os profetas, só ficou eu não aguento mais, a carga pesada, eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais, tira minha vida, blá 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 blá. E sabe qual foi a receita que Deus deu para ele? Elias, Sai do buraco. vá para o campo missionário. Vá ungir o rei da Síria, vá ungir o rei de Israel, vá preparar um profeta para ficar no seu lugar. E a depressão de Elias Foi embora. sarou, irmãos. Amém. Sarou. Nunca mais Elias ficou depressivo. Irmãos, tem muita doença entre nós que é espiritual, irmãos. Deus quer curar o seu povo, mas Deus não pode curar você parado. Deus não pode curar muita gente, porque as pessoas estão na mornidão, na incredulidade, na dureza de coração. Vamos amolecer o coração, irmãos, vamos cair no campo. Vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer. Vamos fazer evangelismo, vamos visitar as pessoas, vamos orar com os enfermos. Vamos ser generosos, que é isso que Deus espera de nós. Vamos marchar, irmãos, vamos marchar para frente. Quem é que vai? Eu. Quem é que vai, irmãos? Eu quero que você me responda. Quem é que vai? Eu. Eu vou. Eu vou. Porque você sabe que você tem que ir. Se você ficar, sabe o que vai acontecer? As tropas do inimigo vão pisotear você. Vão acabar com você se você ficar. Não fique. Não fique. Cada um sabe o que ele sabe fazer. Porque o ímpio está fazendo o que ele sabe fazer. E nós sabemos o que devemos fazer. Então que essa mensagem de alerta que o Espírito Santo trouxe hoje para nós seja colocada em prática, irmãos. Não seja tarde demais. Amém. E quando você escutar o grito, eis o noivo, que o grito vai ser dado a qualquer momento. Está tudo pronto, só um gatilho que falta ele puxar lá. Quando for dado o grito, eis o noivo, todo mundo aqui vai saber. Foi dado o grito. E aí vai fazer o esconderijo, não dá mais tempo. Vai construir uma torre de segurança, não dá mais tempo. A torre de segurança, a fortaleza de um cristão, são as asas do Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Amém. A sombra do Onipotente é o trabalho missionário, irmãos. Eu era um lixo humano, eu não prestava para nada. Hoje eu estou muito mais jovem do que quando eu tinha 35 anos. Porque o trabalho de Deus me cura a cada dia, irmãos. Eu vou adoecer, vou morrer como todo mundo. Mas eu não quero nem saber, eu não me importo com a morte. Eu me importo o que é que eu estou fazendo hoje na causa de Deus. Você pensa assim também, levanta sua mão.